A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD, amém? Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, perdão, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia, e o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco. É em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe a GPRI das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E se você quer aumentar a sua fé, Romanos 10, versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui agora dar início às nossas orações, para dar início à nossa live. Diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração de número 10. Para dar início ao sorteio dos rebanhos, vamos aqui à oração de número 10, que diz assim: Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo de verdade, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo, e que prevaleça o teu, o Espírito Santo de verdade em nossas vidas, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como está escrito no livro de Provérbios 16:33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início. Hoje vamos dar início pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 24 par e rebanho de número 23 ímpar. 24 e 23 vão estar meditando aqui no livro de
Miqueias com 7 capítulos, livro de Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui no livro de Miqueias com 7 capítulos, glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Miqueias capítulo 4, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Miqueias capítulo 4 contém 13 versículos que diz assim: a glória da nação restaurada. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2 par e 1 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares com 8 capítulos. Cantares de Salomão, Cântico de Cânticos, o livro dos Apaixonados. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 6 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 6 contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 4, 5 e 6: formosa és, meu amor, como a Tirsa, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército em bandeiras, um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João, que contém 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 João, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. 1 João, capítulo 2, contém 29 versículos, que diz assim: o amor pelo mundo. Nos versículos 15, 16 e 17:
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, para o rebanho de número 14 e rebanho de número 15, 14 e 13 estarem meditando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim: exortações à santificação. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18 par e 17 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Saiu 1 Tessalonicenses, agora 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses, para o rebanho de número 18 e 17 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando advertências para os seus discípulos, que diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que nós não portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda
ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês um desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim o desafio. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine João 9:31, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu a oração de número 17. Oração de número 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de
Segunda Reis com 25 capítulos. Livro de Segunda Reis com 25 capítulos. Vamos aqui, Segunda Reis, capítulo 12. Segunda Reis, capítulo 12, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como é possível examinar o livro de Provérbios 16, 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Capítulo 12 do livro de Segunda Reis diz assim, contém 21 versículos, as reformas de Joás. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que te trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6 e rebanho de número 5 vão estarem aqui meditando no livro de... Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. 2 João com apenas um capítulo. Livro de 2 João com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 João com apenas um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vou meditarem aqui no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 4 contém 32 versículos, que diz assim: exortação à unidade. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação que de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um. Mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10 par e 9 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, com 34 capítulos.
capítulo 16 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 16, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 22 versículos, que diz assim: as festas religiosas. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abide o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias nela comerás pães sem fermento, pão de aflição, porquanto apressadamente sairdes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20 par e 19 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Esdras, com 10 capítulos. Livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 9 contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a apostasia do povo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia: muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Salmos, com 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos capítulo 21, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Salmos capítulo 21 contém 13 versículos, que diz assim: gratidão pela vitória. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: cumpriste-lhes o desejo do seu coração, e não negastes as súplicas dos seus lábios, pois o proveis das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, largura de dias para sempre e eternamente. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu estarei apresentando para vocês um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim o recado: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, diz assim:
Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora mentalizei um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade, no final dessa nossa live, possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio da oração, e lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, e desse comércio, e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é vida, é viva, é espírito e vivifica. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você possa estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 15 do livro de 1 Reis. Capítulo 15 do livro de 1 Reis contém 34 versículos, que diz assim: Baasa, rei de Israel. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim: E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera, pelo ministério de seu servo Aias, o Silonita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 19 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 19 do livro de 1 Crônicas contém 19 versículos, que diz assim: os mensageiros de Davi são insultados. Nos versículos 8, 9 e 10. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe a todo o exército dos homens valentes, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: agora, pois, orai pelo favor de Deus, que ele seja misericordioso para conosco, se fazeis essas coisas.
Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: Boaz protege Ruth. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os feixes deixai a colher, e não a censureis. Deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhos, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que o apanhou, e foi quase um efa de cevada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, que contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos, que diz assim: As atitudes revelam a pessoa. Nos versículos 15, 16 e 17. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 40 do livro de Gênesis. Vamos aqui no capítulo 40 do livro de Gênesis. Contém 23 versículos, que diz assim: José interpreta sonhos na prisão. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para os servisse, para que os servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei apresentando mais uma denúncia que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia de número 101 diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e continuarão a verdade, e a verdade os libertará. Como o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou nessa passagem de João, capítulo 8, que é necessário permanecer obedecendo às palavras, mandamentos, doutrinas e ensinamentos do Senhor Jesus, o Cristo, para verdadeiramente se tornar seu discípulo. E somente após isso conhecerá a verdade e será liberto. Deixando claro que é necessário iniciativa e perseverança nos caminhos do Senhor Jesus para receber e desfrutar das bênçãos, promessas e liberdade que o Senhor Jesus conquistou.
Você está obedecendo todas as palavras e ensinamentos do Senhor Jesus o Cristo para afirmar que é seu discípulo e está liberto e verdadeiramente conhece a verdade? Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te apresentando não tem nada sendo questionado por alguma de nossas mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 101, que possuem um prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 62 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 3. Oração de número 3, glórias a nosso Senhor Deus, diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada, para libertar de todo espírito do mal. E haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Livro de Filemão com apenas um capítulo. Filemão com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão com apenas um capítulo que contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com apenas 27 capítulos. Vamos aqui, Levítico com 27 capítulos. Capítulo 4 do livro de Levítico. Capítulo 4 do livro de Levítico contém, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 4 contém 35 versículos, que diz assim: os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa, nos versículos 27, 28 e 29. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro de Daniel com 12 capítulos. Daniel, que contém 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, Daniel, capítulo 12.
Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 contém 37 versículos, que diz assim: Daniel interpreta o sonho. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se faz forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 22, que contém 41 versículos, que diz assim: Balaque e Balaão. Fala sobre Balaque e Balaão. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram-lhes as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de 3 João, que contém apenas um capítulo. 3 João com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João com um capítulo que contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos, que diz assim nos versículos 6, 7 e 8: Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 6, contém 14 versículos, que diz assim: Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aqueles homens a quem o rei deseja honrar. Então levem o cavalo pelas ruas da cidade e apregoai-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma
omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo vestiu a Mardoqueu. O levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui para mais um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Lembrando a todos vocês que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que agora você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui, se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Número 17, Judas, capítulo 1. Número 19, Cantares, capítulo 6. Número 5, 1 João, capítulo 2. Número 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 20, 2 Reis, capítulo 12. Número 9, 2 João, capítulo 1. Número 10, Efésios, capítulo 4. Número 21, Deuteronômio, capítulo 16. Número 1, Esdras, capítulo 9. Número 7, Salmos, capítulo 21. Número 6, 1 Reis, capítulo 15. Número 8, 1 Crônicas, capítulo 19. Número 4, Malaquias, capítulo 1. Número 16, Rute, capítulo 2. Número 12, Tiago, capítulo 3. Número 11, Gênesis, capítulo 40. Número 14, Filemão, capítulo 1. Número 13, Levítico, capítulo 4. Número 18, Daniel, capítulo 4. Número 2, Números, capítulo 22. Número 3, 3 João, capítulo 1. E número 23, Esther, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça
e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês e muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318-37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra e receber receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives e outras das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim
ou país. Basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nos orientou desde o começo, desde o início dessa live até agora, no final dessa nossa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E agradeço também a cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você chegou também no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você só encontra muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.